Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Qual foi a última? Para meu vizinho dos sonhos. Carabé entrou com o nome. Cadê ele? Não, Mas vou quem mudar entrou por aqui. último Né? foi Bru. Deixar a câmera na horizontal, né? Melhor. Aí precisa gravar, né? Já Já está tá. gravando. Bom, se eu sou a primeira, então já vou virar todos os meus papeizinhos. Aqui tem todos. Já Bru. Agora sim. Pronto? Eu vou ser a Gente, garota isso do não- tempo, né? Isso, você vai ser a garota do tempo. Uma coisa que a gente não resolveu é sobre o diagnóstico, se a gente faz um diagnóstico coletivo aqui ou não faz, de hoje. Se a gente ao menos diz a data, quem for começar, ou se quem vai falar faz um pouco do diagnóstico. Mas, enfim, o que vocês acham? A gente dá uma respirada aqui, faz um diagnóstico coletivo e aí inicia. Uma respirada e um diagnóstico coletivo. Beleza. Tá. Mas eu acho que a pessoa que for tirar, tipo eu, vou dizer a data e onde eu tô, e aí faço pro Carrobé. Pode ser? Pode ser. Mas a gente Aí se concorda, então? Eu faço pro Só o Doro Carrobé, falou. tipo, não. Você já escolheu, aí já disse que vai Já ser o seu disse. Não, Já, agora não vai já ser mais, né? Agora tá não vai ser mais. falando. Mas Ué, é ele porque não foi a sabe primeira qual é o pessoa que eu papel. pensei. Ele não sabe qual é o papel. Ele só sabe que vai Até ser correu, ele. minha gente, até fugiu. Quero não. Mas é engraçado porque eu não tinha nem escolhido, eu só queria dar um exemplo. Claro que você já escolheu. Escolhi, Ato falho. E aí? Vamos dar respirada e fazer o diagnóstico, então. Ele aperta levemente os lábios enquanto tenta olhar as outras telas. Os olhos piscam também de leve, uma atmosfera um pouco sonolenta. Balança a cadeira para um lado ou para o outro. Observa os pequenos movimentos em si no entorno, o ruído do cachorro latindo, o som da TV de longe, se observa na tela, o reflexo do óculos, camisa vermelha, a imagem que está atrás, todos os nomes, Flávio Rabelo, Dora de Andrade, Roberto Rezende, Gabi Gianetti, Bruna Reis. Ele respira, sente a cortina na lateral direita tocar no joelho, não está visível dentro do quadro desse dispositivo. Escuta os barulhos dos pássaros, lembra de um outro lugar que não é o agora, que é São José dos Campos, 2020. Escuta o ônibus, imagina ele andando agora dentro do ônibus, no aterro do Flamengo e o sol batendo no rosto, e observa as cores mudando na barba, enquanto observa as outras telas, e cresce uma outra vida que ele ainda não encontra os olhos, e está aqui presente também. Então não são 5, são 6. Ela não consegue enxergar muito nitidamente o rosto das pessoas, porque ela está sem óculos. O celular está apoiado no chão, um pouco distante, e embaixo do celular ela vê o contorno da sombra dela. Ela sente o calor do sol na perna direita, nos ombros, na cabeça. Ela fica feliz de sentir o raio de sol penetrando na pele. Fazia tempo que ela não tomava sol, embora o sol ultimamente esteja castigando tanto o ar, a floresta, o fogo.
Ela sente uma chia presa no dente. Ela não sabe se o dente dela tá sujo, ela não escovou o dente ainda. Ela sente uma pontada de um bebê se mexendo do lado direito. Ela respira. Ela respira e ela percebe que a garganta dela não está completamente liberada. Ela faz um movimento para tentar liberar a garganta. Ela pensa que tem dias que é mais difícil deixar a garganta aberta, encontrar as palavras para o dia, encontrar as palavras para o que ela está sendo agora. Ela engole enquanto ela vê o sol tocando na cabeça dela. Ela pensa que parece que elas estão em países diferentes, em mundos diferentes, e sempre estão, ela acha. Ela também percebe as línguas dentro da boca se movendo, várias. Ela olha para o lado, ela tenta perceber os movimentos das outras pessoas, os pequenos sorrisos que se insinuam. Enquanto isso, ela raspa a sola do pé dela na ponta de uma madeira e ela acha gostoso fazer isso. Ela percebe que ela pisca lenta, ela é lenta de manhã, ela gosta do ritmo dela, ela tem saudade, ela encosta na cadeira e espera. Ela observa os movimentos, ela fica emoldurada por uma linha amarela enquanto ela fala. Ela se sente um alto-falante, ela fica pensando na voz dela chegando em diferentes lugares. Ela também queria fazer isso que ele está fazendo. Ela lembra que ela também tem chia em algum lugar nos dentes dela, com certeza. Aveia e linhaça. Ela observa um jarro de planta que está do lado oposto do que ela sempre vê. Ela acaricia a própria pele. Ela vê a outra acariciar a própria pele. Ela tem as mãos geladas, ela está num quadrado gelado, branco, frio. Ela sente sede, ela tem gosto de café dentro da boca. Ela começa o jogo. Campinas, 12 de outubro de 2020. Ela escolhe Roberto Rezende. Diagnóstico, nudez, escolha. Escolha traz uma imagem de vários caminhos, ou de bifurcações, ou de pares de bifurcação, ou de várias janelas, que são como essas que se encontram diante dos olhos dele agora nesse momento. E cada um, ou cada uma, ou cada uns, se movimenta ou ganha um novo desenho de corporealidade na junção entre o que é o ambiente ou a ambiência em que se habita, ou seja, sua casa, a junção com as outras ambiências dessas outras casas e, de fato, esse outro espaço, terceiro ou quarto, eu não sei nomear agora, ele pensa, seria o dispositivo câmera ou tela ou bidimensional. Então, como você escolhe em cada meio que você habita, embora há um certo descontrole nisso, porque o movimento que eu faço aqui na minha casa, ele se transforma diante das novas configurações ou combinações diante do dispositivo.
Então, o que é que eu escolho? Eu escolho, ele pensa agora nesse momento. Ele escolhe, ela escolhe, ele escolhe. E isso cria, em contraste, essa nudez, porque ele pensa que a intencionalidade é uma coisa, mas expressivamente se torna outra. E aí fica nesse lugar dessa confluência. Então procedimento, escolhe nudez, é isso? Relembra? Ele pensa, agora ele esquece a trinca. E aí procedimentos surgem para dar esse suporte dessa possível escolha. Não é, ele é. Diagnóstico, nudez. Escolha, nudez. Está nervoso enquanto ele tenta lembrar dessa trinca e observa ela sorrindo com um barrigão. E o ar hoje está gelado. O ar está gelado e chega na perna, é diferente do ar quente, talvez de outro momento em que ele habita essa sala. Ele não liquefaz agora nesse momento, embora os cabelos estejam molhados. E ele escolhe ter os cabelos molhados agora nesse momento. A voz muda e ele tenta buscar outras palavras que façam sentido nessa escolha que ele faz diante dessas outras pessoas que assistem esse vídeo agora, que não é agora, do outro lado, mas que compartilham essa mesma tela, esse mesmo espaço. Você me entende agora, ele pensa. É uma pergunta, embora ele fale como se fosse uma afirmativa. Procedimentos de escolha durante essa trajetória na jornada do Sol e Sonhos Não Temem o Contágio é coletivo e individual ao mesmo tempo. Ele fica olhando e claro, se forma, ele fica pensando no tempo, nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer, sempre é uma escolha. Quando eu aperto o play dessa câmera e o que eu deixo correr, transbordar e quando eu corto. Ele lembra muito desse lugar do corte, de o que se revela nessa urgência entre nascer e morrer, entre permitir e não permitir, e respira, tenta conectar a coluna, a base, o quadril, os isquios. Os isquios são lugares muito importantes, não visíveis, mas é que dá esse grau de sustentação com a verticalização do corpo e a horizontalidade. Ele está nervoso, ele está com o olho que é muito mais para dentro do que para fora. Ele observa as sobrancelhas dele se levantando. Ele lembra que ele pode narrar o fora, que é um diagnóstico. E isso é um procedimento utilizado aqui no núcleo fuga, principalmente durante essa jornada também. Ela sorri, ele observa a barriga arredondada. Ele também está com a barriga arredondada, porém não dentro dele. Sorri, mostra os dentes, ele pensa em todos os dentes da boca, pensa nos 22 arcanos, em tarô, em bocas desdentadas, na morte, em caveira, em estupefação, em corpo se transformando. Ele pensa qual epitáfio ele escolheria para a morte dele ou para o túmulo dele agora nesse momento, entre nascer e morrer. A voz muda, alguma coisa que retorce, o ar some, ele não consegue equalizar a respiração corretamente. Ele está nervoso ao mesmo tempo que ele fala, porque ele não sabe se está dando trinca de palavras, como se fosse uma grande escolha que aparece num semáforo. Ele não está dando tempo, ele imagina que alguém está colocando tempo, é isso, né? Ele tenta recuperar agora nesse momento que ele fala, que ele escolhe as palavras. Ele escolhe pausar agora, porque ele acelera de uma forma não necessária, desnecessária ou não necessária. Ele se perde no tule não, no material mole que reflete diferente. Tempo. Dora. Vulnerabilidade, ruína, precário. Pode ir. Ela começa marcando o tempo, ela já está vulnerável. Ele marca o tempo, então ela não marca o tempo. Ela sempre se perde no tempo, ela
Ela e seus tropeços, ela e seus atrasos, ela e suas fachadas ruínas, ela e suas precariedades. Só os sonhos não temem um contágio, permeado por essa vulnerabilidade o tempo todo pela tela, pelo que está atrás da tela, pelo que não está revelado pela tela, pelo que está se ajustando nos corpos, pelo que está se ajustando entre pessoas que estão se conhecendo, Renê, Renata, o Fuga, que já se conhece muito bem, mas como lidar com essa tela, como lidar com o que está para além dela, se colocar nesse lugar de apresentar a própria ruína desse momento e os outros detritos, as outras ruínas que surgem no agora. Muito se falou do Pantanal queimado, ela sente como se fossem as próprias patas de uma onça queimada que não pode tocar o chão. Então ela teria que flutuar nesse momento. Então ela se sente agora meio flutuando, ela quase entra num diagnóstico de tão vulnerável que ela está. O diagnóstico, como disse o Carrobé, é um procedimento do Fuga, como se passasse um scanner sensível no que está acontecendo nesse interno. Falar de ruínas, falar das ruínas que estão postas, das fachadas deterioradas, das fachadas repaginadas, do que é precário naquilo que a gente está tentando se organizar. Como buscar a precariedade do encontro, não só o encontro onde tudo dá certo, no encontro onde as coisas buscam dar certo, mas o encontro onde ajustes são feitos o tempo todo. A precariedade como uma premissa de tornar tudo provisório, tudo sendo escolhido, tudo sendo ajustado. Como trazer as próprias escolhas de uma forma duvidosa, duvidar das próprias escolhas. A precariedade como uma liberdade. Então acho que o corpo também foi muito acionado por isso, por esse lugar também de se fazer vulnerável, de mostrar suas ruínas, de se fazer precário, porque essa imagem, essa tela não daria conta de tudo mesmo. Então, como criar para essa tela, sendo pessoas que não são da linguagem audiovisual, com duas pessoas que são dessa linguagem, e demonstrar a precariedade, a vulnerabilidade de entender essa linguagem, de fazer perguntas para o corpo, de deixar o corpo resolver esses delays, esses atrasos, isso que já aconteceu desse lado e que nem chegou no outro, o você está aí, onde está ela, onde está ele, o imprevisível. A necessidade de silenciar é uma precariedade que mostra o excesso nosso, o excesso. As ruínas são excessos, as ruínas são a necessidade de limpeza. Muita coisa posta, muita coisa posta. A gente tem que se fazer ruína. Eu acho que chegar nessa residência é também enxergar o que fica, o que é necessário para esse momento. Será que é necessário a gente pegar um avião e estar junto? Será que é necessário a gente alugar uma sala e estar junto? Será que é necessário a gente gastar? Será que o que é necessário? O que é necessário? O que a gente precisa mesmo? O que a gente pode deixar? O que a gente abre mão? O que a gente pode deixar corroer?
Gabi. É irresistível para ela. Partilha, cumplicidade, acordo. Ela começa olhando para essas pessoas que estão hoje aqui na tela, na residência também, pessoas com quem ela escolheu e com quem os caminhos escolheram se encontrar e trabalhar, e pessoas que ela sente um amor profundo e com quem os acordos foram se dando por escolhas, mas eles também foram se dando no caminho. A vontade e o desejo de estar junto, acho que move os acordos, move a construção dessa cumplicidade, e toda a pesquisa desde 2014 é uma partilha constante. Acordos que são temporários, acordos que permanecem, acordos que são quebrados o tempo todo e refeitos, mas sempre apoiados numa cumplicidade muito sincera, muito honesta. A partilha de sombras, a partilha de certezas, a partilha do que é interessante, a partilha do que é a sabedoria ali de cada um, da experiência de cada um, a partilha do que é o não saber juntos e descobrir em ato, a partilha da aceitação do que é a situação que seja o agora, né? Acho que isso é uma coisa que marca muito os nossos acordos e o nosso encontro, que é a gente estar partilhando, seja longe, seja perto. Acho que há um acordo sempre de criar desculpas para nos encontrarmos presencialmente, porque também ninguém sobrevive só à distância, mas essa distância alimenta o encontro, alimenta a partilha. Nessa residência, em específico, teve um desejo latente por isso, de entrar um pouco o núcleo fuga numa concha um pouco mais fechada, porque a gente convidou, né, Renê e Renata para compartilhar com a gente também não se fecha nunca totalmente, mas a gente precisava de um momento para criar e experimentar os nossos próprios procedimentos entre nós, porque eles são sempre partilhados com outros pesquisadores, com outros artistas, com outros convidados para nos provocar, mas a residência veio num desejo da gente experimentar o que seria esse lugar de fuga entre nós, com esses convidados, claro, também permitindo essa porosidade. E isso foi muito desconhecido para a gente também, esse lugar de estar só nós, e redescobrindo essas cumplicidades, redescobrindo esses acordos, que em alguns momentos, né, a gente teve até algumas discussões do que partilhar agora, nesse momento onde a gente abre para as pessoas que estão nos vendo através de uma revista virtual que ainda não existe, mas que em breve vai existir, e como isso ressignifica essa partilha, ressignifica essa cumplicidade, ressignifica esse acordo, e acho que pelo afeto, por esse amor, a gente consegue
sempre renegociar e reencontrar esses lugares que estão sempre em movimento. O sol fica cada vez mais forte, o diagnóstico vem também. Acho que com um momento de descanso, porque a gente fica com 5 minutos querendo falar o tempo todo desses 5 minutos, sem dar espaço para o silêncio, uma necessidade de que algo tem que ser dito o tempo todo. E a partilha se faz no silêncio também, a gente não precisa falar muito. Os acordos e a cumplicidade e a partilha, elas acontecem nesse silêncio também. Foi o tempo. Esqueci que eu tinha que escolher alguém. Eu vou escolher Flávio. E eu vou virar as minhas palavras aqui. Movida, turbulência, cuidado. Essa trinca, essas 3 palavras me sugerem princípios, me sugerem as entranhas, o que está por dentro, entre os músculos, entre os nervos, entre todo o trabalho desde do princípio. São palavras que, inclusive, são paradoxais, né? Turbulência e cuidado, e é exatamente esse paradoxo que a gente vive desde o início da pesquisa, assim, criar um lugar de vínculo, criar um lugar de cuidado, onde a turbulência seja possível, onde a exposição da fragilidade, do fracasso, do erro, da ruína, onde tudo isso ocorra num ambiente, num entorno que seja capaz de apoiar, de ancorar, de fazer com que essa exposição ao vulnerável não machuque além do que ela expressa, né? Que ela seja a expressão de algo, mas que ela seja uma expressão que tenha no entorno essa certa rede de segurança. Assim, isso está posto desde o início como uma meta, e isso foi se construindo processualmente desde 2014, e aí nesse momento específico, né, onde todo mundo está isolado, onde essa casa, que é nosso assunto já há muito tempo, ela passa a ser essa condição social e que revela tantas mazelas, né, da nossa situação macropolítica, assim, tudo se revela tanto a partir dessa situação imposta, mas que essa casa ela possa ser essa rede de proteção também, né? Então, para a gente foi assim que a pandemia começou, o confinamento começou, a gente se sentiu muito provocado, porque era como se todo mundo tivesse sido colocado no nosso lugar de pesquisa, né? Desde 2014 que a gente estuda, produz, escreve, cria, dança, vai para a rua, a partir da investigação sutil desse território que a gente chama de casa, né? E agora essa era a condição da nossa espécie, uma humanidade inteira, o globo inteiro posto nesta situação de confinamento, neste espaço específico da casa. Então essas palavras, né, turbulência e cuidado, elas e movida, mas pensando aí no paradoxo entre turbulência e cuidado, elas foram muito importantes, assim, elas foram muito expressivas, né? E a movida é o nosso foco de observação, né? Além de olhar a coisa em si, a gente está sempre atento, enquanto uma pesquisa cartográfica, a esse entorno, ao que a coisa desloca, o que faz a coisa se deslocar, né? É sempre esse jogo de forças, assim. A partir dessa abordagem cartográfica, o que nos interessa, volto a insistir, é esse entorno e como as forças vão se agenciando, se organizando e se desorganizando, e o que é que isso vai movendo, né? O que é que quais são os ecos,
onde isso se espelha, até onde isso vai, né? Isso tanto no ponto de vista individual, interno, do estudo de presença mesmo, né? De como a gente organiza o nosso corpo para estar presente e disposto para o trabalho, tanto no sentido coletivo da gente enquanto fuga, mas também muito no sentido macropolítico do que é que a gente pode fazer nesse momento. E a gente entendeu que o sonho, a possibilidade de sonhar, de estar junto com pessoas que a gente acredita na potencialidade delas, seria transformar a casa em caminho, né? Seria a possibilidade de resistir a todo esse entorno, de criar fissuras nesse entorno e de ecoar possibilidades criativas, possibilidades de cura, que é inclusive uma palavra que ainda vai sair, mas que aparece aqui agora na minha cabeça, né? Deslocar as coisas, mover as coisas entre o cuidado e a turbulência. Eu já estou aqui me repetindo, aproveitando o tempo que ainda me resta. Ele olha, ele sorri para as outras pessoas, vê as outras pessoas sorrindo, a mente pela calma da manhã, junto com o turbilhão desse estado de jogo aqui, eu acho que achou um bom lugar, que nem está agitado demais, nem está com sono demais, então ele vê que esse horário até que foi produtivo para ele, porque tem uma certa tranquilidade da manhã, mas tem um estado, uma certa alteração de estado aqui por conta dessa condição de ter que falar algo, mas eu acho que está posto entre movida, turbulência e cuidado, enquanto um território criativo, um território de possibilidades de existência, de continuar existindo, de desistir de desistir, né? De ser teimoso. Ele tem pensado muito sobre a arte nesse lugar da teimosia. Todo artista é um teimoso. Ele se vê como um teimosinho, ele vê o fuga também como esse território de teimosia. E é isso. Ele agora tem que escolher a próxima pessoa. Ele tirou o papel dele, ele deixou o silêncio um pouco, vai embaralhar aqui os papéis que restam. Os papéis que restam, ele tem que escolher a pessoa antes. Não há mais muitas opções, então ele vai escolher Bruna, que é a pessoa que falta para falar, né? Uma escolha quase como não escolha. Ele puxa e o que vem para a Bruna é enigma, sonho e oráculo. Ela pensa que essa é uma palavra que está insistindo, essa trinca está insistindo com ela. Não é a primeira vez que ela é convidada a falar disso. E não é uma trinca fácil, porque para ela tem a ver com muitos universos possíveis, invisíveis e campos que a gente acessa sem necessariamente entender como, sem necessariamente entender com a racionalidade ou com aquilo que a gente entende como racionalidade, né? Então são caminhos ou são modos que a gente vem buscando de escavar acessos para esses lugares, do sonho, do enigma, daquilo que a gente conhece sem saber direito o que é, conhece sem conhecer, conhece num lugar do corpo, num lugar das sensações, num lugar de uma confiança, inclusive, nos processos, né? Porque é para isso que a gente procura os oráculos, né? A gente procura os oráculos para entender mais sobre alguma coisa que a gente não está conseguindo entender e que a gente não sabe direito o que é. Nesse caso, os oráculos vão se fazendo. Então, embora a gente tenha usado algumas estratégias, alguns jogos conhecidos, né, como o tarô, como quase que criando outros tipos de tarô, como esse aqui que a gente está fazendo agora, né, esse jogo, mesmo assim, esses procedimentos ou esses tipos de oráculos, eles vão se apresentando para a gente no processo. Quase como os encontros que os caminhos trazem, ou as coisas que a gente vai, as inquietações que a gente vai encontrando, vão nos provocando a criar estados e estratégias para tentar acessar certos enigmas, ou para tentar entrar em contato com esse campo mais inconsciente, com esse campo mais surreal, às vezes, e que já está se produzindo em nós, independente daquilo que a gente
lembra, que a gente conhece, que a gente vê, que a gente reconhece da perspectiva da nossa singularidade, subjetividade, sujeito, né? Há um campo também, tem algo muito enigmático em entrar em contato com isso, que é de poder perceber uma conexão entre nós e entre nós todos, todas, enquanto seres viventes nesse planeta, o quanto há um atravessamento nesses lugares que a gente não conhece exatamente, mas conhece também, e o quanto estamos ligados por isso, né? Então, há materialidades que se expressam do inconsciente nesses enigmas que não são minhas, que não são de ninguém, são nossas, são de todos e todas. E que tem a ver com esses assombros, esses fantasmas, esses vividos, né? As alegrias e as incoerências dos vividos de todos os dias, os medos e os amores, né? Tudo se manifesta aí. Mas num plano das coisas que a gente não domina, que a gente não controla. Então, a tentativa de trabalhar com isso, em Só os Sonhos Não Temem o Contágio, tem a ver com abrir passagem para isso, que já está acontecendo em nós, que a gente não domina, que a gente não reconhece imediatamente pela perspectiva racional, mas que está ali, atuando, produzindo, nos produzindo e produzindo algo na vida, no mundo que a gente está. Então, como poder usar outras materialidades que expressem isso. As imagens, nesse caso, foram algumas das nossas... ou o trabalho com as imagens, né, com o campo das imagens, foi uma das escolhas nesse momento. Então, aproveitando esse espaço tela, esse contexto reduzido de relações sociais e o que essa relação virtual nos provoca, nos proporciona, inclusive, a gente quis explorar isso como uma possibilidade, como um procedimento de pesquisa novo, nesse caso, para nós. Mas, ao mesmo tempo, junto com essa nova entrada, né, no universo mais das telas, a gente também traz uma série de outras coisas das pesquisas anteriores e já dessa vontade de, através dos procedimentos, acessar campos desconhecidos ou, principalmente, desprogramar aquilo que a gente conhece. Então, de novo, a gente volta para o lugar dos procedimentos como acessos à vulnerabilidade, acesso a lugares de desestabilização, de turbulência, de movida, mas que tem a ver com isso, como a gente pode entrar em contato com aquilo que já está atrás do pensamento, atrás daquilo que a gente programa para dizer ou programa para fazer, né? E se programar estratégias ou programar procedimentos para acessar isso, para encontrar enigmas mais do que respondê-los, ou para dar nome aos enigmas que já estão atuando em nós, foi uma estratégia muito bonita de acompanhar nesse procedimento, nessa residência Só os Sonhos Não Temem o Contágio, porque foi algo que foi se esboçando. Esse, inclusive, foi um desvio de alguma forma. Por mais que a gente tenha dito só os sonhos não temem o contágio, é a nossa premissa e queremos trabalhar com sonhos e a potência deles, ela é interrompida, ela dança, ela vai esperar alguma coisa acontecer. Ela que tem que fazer a próxima coisa acontecer. Ou fechar Ela o pensamento, ou só ela- sortear o que vai ser falado por todos. Ela- Pensa... Menos de 1 minuto. Já menos de 1 minuto? Foi Olha ótimo. só, então, as palavras que não foram conversadas foram procedimentos, pesquisa, nascer e morrer, desvio, urgência e cura, escuta, invisível e silêncio. Em menos de 1 minuto, o que é que a gente tem para dizer sobre essas 3 trincas? Porque o combinado é só 40 minutos, é só esse link. Algo urgente para ser dito sobre escuta, invisível, urgência e desvio. Eu só queria falar que o desvio é princípio, desvio é procedimento, desvio é princípio Método. ético, político e estético. Isso eu acho Exatamente. importante de ser dito. O desvio como um jeito de estar no mundo. Aqui é algo que acabou de nascer e que vai morrer no tempo certo, na hora certa. Eu quero dizer que a cura é efeito. A cura é efeito de tudo isso.
Ao mesmo tempo que é uma busca, ela só se dá na medida do efeito, da escuta, do acesso aos invisíveis, de aceitar o desvio como procedimento de vida, de entender que nascer e morrer é toda hora, né? A linha reta é uma invenção da humanidade. O que há na natureza é desvio, tudo é desvio.